Musicofilia de volta, um mês depois a gente fez uma parada de férias, mas já está tudo acertado para que retornemos agora em 2021. Havia algumas discussões de salário, de valor e de passe, mas a gente está chegando a bom termo com o Pico, o Taborda e o Teclas, então a gente vai retornar agora em 2021. Foram muitos pedidos esse mês parado, as pessoas estavam quase enlouquecendo, muitas cartas chegando à redação. Vamos fazer um especial, essa é a ideia. Agora estreou um filme chamado Soul pela plataforma da Disney, e para discutir isso, nós temos aqui uma presença muito especial, muito importante aqui, muito legal, que é a da Fátima Arley Lunardelli. A Fátima Arley, ela é professora e crítica de cinema. Vamos ver aqui, jornalista, crítica de cinema e pesquisadora. Iniciou sua atividade profissional em 1982 na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou na Rádio Pampa, Rádio Bandeirantes FM, Correio do Povo, Jornal do Comércio e Jornal Pioneiro. Na URGS, a partir de 1989, passou a programar o cinema universitário. É mestre e doutora, em cinema pela USP. Escreveu esse livro, O Psite, o cinema popular dos Trapalhões, Quando Éramos Jovens, que é a história do Clube de Cinema de Porto Alegre, e esse livro aqui, que trata, que é a crítica de cinema em Porto Alegre, nos anos 60, o título mais ou menos explica tudo. Então esse convite é para a gente poder conversar sobre Soul, que é esse filme da Pixar, lançado pela Disney, que, enfim, aí tem um encontro Musicofilia e Crítica em Transe, que é o programa que a Fátima Arley coordena no YouTube, um programa da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Então aqui agora é um Musicofilia em Transe, com a participação da Fátima Arley. Obrigado, Fátima Arley. Então eu que agradeço, né, Juliano? Super feliz de estar aqui. Na verdade, sou super fã do Musicofilia, não perdi nenhum, né? Então assisto todos e essa possibilidade da gente estar conversando sobre música, sobre cinema e música, e sobre um filme muito legal, né? Um filme muito bacana que as pessoas podem assistir aí, o último filme da Pixar Disney, né? Para quem quiser, enfim, a gente vai tratar do enredo de tudo, então quem não gosta de ouvir o enredo, acho que esse é o momento de deixar, porque a gente vai tratar do enredo mesmo. Hoje em dia tem esse histerismo anti-spoiler, né? Não, Mas isso é uma bobagem, isso é é uma bobagem, bobagem, não tem problema bobagem. nenhum. Tá na plataforma da Disney, é gratuito, quem quiser se cadastrar por uma semana pode assistir gratuitamente. Eu baixei torrent mesmo também, quer dizer, os meios não tradicionais também são possíveis de se conseguir mais uma semana de graça também, quem quiser ver, vale a pena. Tu quer falar um pouco do enredo, Fátima Arley? Sim, sim. Então, esse filme, se a gente pudesse sintetizar, né? Eu sempre procuro, quando vejo um filme, tentar identificar qual é o tema do filme para poder já ter uma chave de entrada na história, no enredo, né? Porque às vezes a gente só descrevendo enredo, a gente não dimensiona sobre o que é exatamente. Então, para mim é um filme sobre autoconhecimento. Né? E qual é o enredo? É um professor de música, um professor de jazz, né? Em Nova York. O filme se passa na cidade de Nova York, né? É uma animação. E esse professor é um negro, isso é importante também nesse filme, né? É um protagonista negro, personagem principal. Não que isso não tivesse sido feito antes, até pelos próprios estúdios Disney, né? Tem um filme anterior chamado A Princesa e o Sapo, que a protagonista, a princesa, era uma princesa negra. Mas, enfim, fechando aqui o parênteses, a gente tem o Joey, né, que é esse professor. Então esse era da Disney, esse com a Princesa Negra era da Exato, Disney. era da Disney. Tá, da Pixar é que da seria Pixar, o primeiro. esse é o primeiro, né? Entendi. Porque a Disney e Pixar, elas hoje, inclusive, a Pixar é proprietária da Disney, né? Mas a Pixar é um outro segmento, né? É o que deu início, inclusive, ao cinema de animação por computação gráfica. Mas isso aí a gente pode estar falando depois. Então, seguindo com o enredo, o Joey, ele se considera frustrado, porque ele, como professor de música, ele se sente como, digamos assim, subexpressando as suas potencialidades. Ele acredita
que ele poderia ser um grande músico, né, que ele deveria ser um grande músico de jazz, né, mas ele está ali naquela condição de professor de músico, e ele recebe um convite de um ex-aluno dele, de uma banda, né, de jazz que está precisando de um pianista, e ele fica muito contente, e nesse mesmo momento em que ele recebe esse convite, ele também recebe a oferta da escola de um contrato permanente, né? Então, tem essa oscilação entre a possibilidade de uma vida estável, né, como professor contratado, estabilizado na escola, ou como aventurando aí na vida, trajetória musical. Mas fechando isso, né, fechando o enredo para a gente poder abordar aspectos do filme, então ele vai lá, ele está por entrar na orquestra, né, combina e tal, e quando ele sai de lá, andando pela rua, né, já tomado por essa alegria, ele acaba sofrendo um acidente e, digamos, fica num estado de coma, né? E nesse estado de coma, ele vai para uma outra dimensão, que seria uma dimensão, uma estrada para a morte, para outra vida, né? E aí, essa segunda parte do filme, que se desenvolve bastante, que é a tentativa dele de não morrer, porque finalmente ele conseguiu a chance, então é o esforço dele para voltar para a Terra, né? Então, esse, digamos, é o argumento do filme, que seria este, né? A primeira coisa que eu acho que aparece já no início do filme é que o filme não é muito elogioso à profissão do professor, né? Porque ele tem essa tese, ele principia dessa tese de que quem não sabe fazer, ensina. E o retrato do professor tá ali como um frustrado. Isso eu acho... E até no desenvolvimento do filme, que tem aquele negócio da chama... parece que o filme parte da premissa que ninguém pode ter a chama de ser professor, o que eu acho absolutamente falso. Né? Não, mas eu acho que isso é só um desenho de uma situação. Eu não diria que ele faz uma crítica à Não, eu acho que ele faz uma crítica, ele não é intencional, mas isso já está na premissa do filme. Ele tá como professor, a imagem de professor é assim, os frustrados são professores. É que essa é uma ideia senso comum, né? Exatamente. É uma ideia senso comum de que o professor, enfim, no caso da arte, né, quem não cria ensina, né? Ou tem a chama da criação ou tem a chama do ensino. Só que o que a gente vai ver ao longo do filme, né? E aí, então eu falei que o tema do filme é a autodescoberta, né? E eu acho que esse tema da autodescoberta, ele começa pelo personagem do Joe, né? E aí volta o ponto da condição dele de professor, né? Ele se projeta como a vida que ele sonha é uma outra vida, né? Então ele acha que ele é alguma outra coisa e não aquilo que ele de fato é, que ele tem potencial, né? E ao longo do filme o que vai acontecer é que ele vai descobrir exatamente qual é o potencial dele, e outros personagens vão descobrir os seus potenciais. E aí eu acho, Juliano, que essa primeira imagem do professor como alguém que tem alguém que é medíocre perto do artista, do criador, se desfaz. Se desfaz por quê? Primeiro que o músico que convida ele para entrar na banda foi um ex-aluno dele. É verdade. E esse ex-aluno diz que as aulas de música eram o motivo dele permanecer na escola. E também a gente tem aqui uma outra personagem que é importante falar, né? Nessa outra dimensão, que é essa dimensão pré-morte, né? Que ele fica tentando voltar para a Terra, existem entidades que são entidades que elas, digamos, elas cuidam, elas encaminham, né, as almas que estão perdidas e que podem retornar para a Terra. Então, essas entidades que são os Jerrys, né, eles dão sempre um mentor para essas almas perdidas, né? E o Joey, que é uma alma então que está ali perdida, né, que ele resiste a se entregar para a morte, ele vai receber como mentor, para a mentoria, uma alminha muito rebelde, né, que é chamada 22, né, que ela de jeito nenhum quer voltar, quer vir para a Terra. Ela tem uma visão muito cética sobre a Terra. Ela se nega a nascer, né? Se nega totalmente a nascer, né? E aí a terceira parte do filme, né,
é justamente quando eles dois acabam vindo para a Terra, tanto o Joey quanto a 22, e aí vai se desenvolver a história e a 22 vai descobrir, afinal, né, o seu potencial. Esse outro daí tema do filme, né, a chama da vida. O que é a chama da vida? O que alimenta o espírito para a pessoa realizar a sua existência, né? Então, esse é o outro tema do filme, em que o Joey vai se autodescobrir, vai descobrir para que é que realmente, o que é exatamente a vida. Será que é alguma coisa que a gente idealiza Sim. como melhor, que está longe do aqui e agora que se vive, que é a fantasia do Joey, né? Como professor, ele não consegue nem perceber que ele é importante para os alunos, ainda que existam alunos que são como, né, não têm interesse por aquilo ali e tudo mais, né? Mas existem alunos para os quais a presença de um professor interessado, capaz, né, com conhecimento, faz toda a diferença naquela vida, naquela existência. Então, isso é uma coisa que vai ser revertida ao longo do filme, né? E no caso da... Sim, o professor é um mentor e incensa chamas aqui na Terra, digamos assim. Isso essa tese não está explícita no filme, mas é possível a gente fazer essa inferência. Eu acho que sim, né? Eu acho que um outro momento assim bem importante no filme, quando afinal se realiza, né? A gente ainda não falou sobre os momentos da música, né? O significado disso, mas só do papel que ela tem na vida dele. Então, quando ele realiza este sonho dele de tocar com uma orquestra, fazer um show, né? Ao final dessa experiência, que ela é uma experiência de êxtase muito forte, tem uma frase no filme que é linda, né, de se ouvir, porque ele esperava se transformar em alguma coisa ou algo diferente nesse momento. E aí a chefe da banda, né, que é uma mulher, isso é coisa interessante também, né, a saxofonista é a Dorothea Williamson, né? Williams, é. Então é uma mulher aí que é um nome do jazz ali da cena nova-iorquina, da qual o Joey faz parte, que ela tem muita importância. Do qual o Joey quer fazer parte. Exatamente, do qual ele almeja. E aí quando termina o show e eles, enfim, estão saindo lá de noite, de madrugada, para pegar um táxi para ir embora, e ele diz, mas afinal era só isto? E aí a Dorothea diz uma coisa muito linda, conta uma história para ele, né, de um peixão que estava na água e que queria chegar no oceano, né? E aí encontra, enfim, acho que um outro peixe, não me lembro desse detalhe, mas o sentido é esse. Mas eu quero chegar no oceano, e aí o outro peixe diz, mas você está no oceano. Então, essa para mim é a chave muito linda, ele já está na música, a música já faz parte da vida dele, não existe um outro lugar em que essa música, em que ele executar essa música vai transformá-lo em alguém diferente. Ali parece uma variação daquela história que conta muito do David Foster Wallace, que ele fez numa palestra de formatura, né, que dois peixes se encontram, um pergunta para o outro, como é que tá a água? Água, o que é isso, né? Mas parece uma variação diferente disso, mas a questão é aí que tu tocou na coisa, eu acho que tem uma interpretação diferente aí, que é o seguinte, desde o primeiro momento em que ele vai com o pai, quando o personagem principal é criança e vai com o pai assistir um show de jazz que ele não queria, ele tem uma experiência de êxtase. E é esse êxtase que começa o filme que ele está relatando para os alunos. E ele passa a vida toda buscando esse êxtase. Eu quero chegar nesse ponto e não só estar ouvindo, que ele também é um êxtase de ouvir, mas eu quero estar fazendo aquilo. Quando ele faz aquele êxtase, ele fica meio que vazio, como se fosse uma pequena morte, assim, depois do êxtase, assim, como um pós-orgasmo, assim, meio depressivo. E ele fica meio, tá, mas era isso, né? Não, é isso, amanhã a gente volta, ela diz pra ele, né? A musicista diz, amanhã a gente volta e nós vamos tocar de novo, e assim é. E aí tem a vida, aí que é a questão da diferença entre a chama e o propósito, quer dizer, a chama é a música, mas ela não é suficiente, ela se esgota, precisa ter um propósito maior, de longo prazo, talvez, na vida para se manter, que eu acho que é isso que ele vai aprender com a 22. E aí tem uma série o filme acho que é paradoxal em várias coisas, assim,
vou começar a falar agora, né? Algumas coisas. Claro. Não, eu acho que o filme tem algumas... o que eu vejo musicalmente? Vamos pegar a música que ela é, ao mesmo tempo, assim, antes A música é a alma do filme, se nós quisermos aí, usar a palavra alma. pois é, não sei. O diretor que começou o filme sem pensar, o personagem era outra coisa, ele não era um músico, era outra coisa. Ele descobriu no meio do caminho e escolheu o jazz. O propósito era discutir esse sentido da vida, assim. Mas aí ele ouviu aquela história que o Herbie Hancock conta várias vezes, ele conta, também o diretor contou essa história, é uma história do Herbie Hancock, que o Herbie Hancock sempre conta, que ele estava tocando com Miles Davis em metade dos anos 60, naquele famoso quinteto do Miles Davis, e o Herbie Hancock tocou um acorde muito esquisito, muito estranho, meio feio, digamos assim, que ele não queria. Falou, bah, agora perdi o emprego, o Miles Davis vai me mandar embora, e ele tocou aquele acorde ruim e o Miles nem tocou uma nota, acertou, fez o acorde funcionar, e essa é a metáfora do improviso na vida, né? Então, que eu acho que o diretor acabou escolhendo jazz por isso, assim, que é essa abertura para o acaso, para o imprevisível. Eu acho que essa metáfora que o jazz sempre se presta, né, a servir. Acho que é um filme que leva a música muito a sério, até o pianista quando toca são as mãos do John Batiste, que é o John Batiste que fez a trilha, né? A trilha é feita por ele e pelo o Trent Reznor e o Atticus Ross, que fazem parte do Nine Inch Nails. O Trent Reznor e o Atticus Ross fazem a parte mais New Age, mais música ambiente, que é a parte mais metafísica, digamos assim, que é o além ou o aquém, porque tem essa divisão, né? O pós-vida e um antes da vida, que é um aquém. Isso eu acho que o filme, isso me incomodou um pouco no filme. Eu preferiria que o filme falasse do aqui e do agora, sem essas, sem a preocupação. Eu acho que poderia ter um filme de jazz assim sobre a vida ordinária de música de jazz, né? Sem essa a parte, sem essas especulações metafísicas assim que fazem a graça do filme. É legal, eu gosto muito de ver o filme, mas É que aí, assim, ó, vou te cortar, Juliano, para falar um pouquinho de alguns elementos, né, pegando alguns aspectos da tua fala. Primeiro que no processo de construção de um filme ali, vou pegar dos processos ali da Pixar, né, eles levam mais de 5 anos para desenvolver um filme. Sim. Então, dentro de um início, de um desenho, de um argumento, né, como é que a coisa vai se desenvolvendo. E aí sobre a música, né? Esse roteirista e também diretor, que é o Pete Docter, né? Ele dirigiu o filme com o Mike Jones, os dois escreveram o roteiro junto com um terceiro roteirista, o Ken Powers, né? Falando do Peter Docter, né? Ele hoje é o diretor de criação da Pixar no lugar do John Lasseter, que foi o grande criador das histórias da Pixar, certo, desde o Toy Story lá em 1995, que foi o primeiro filme de animação por computação gráfica, né? Foi a Pixar. Mas a Pixar começou muito antes nesse projeto de criação por computação gráfica, né? Começou lá lá com George Lucas, na Lucasfilmes, depois, enfim, nos anos 80, inclusive o Steve Jobs foi o grande acionista, depois foi ali as negociações com a entrada da Disney, né? Mas então, sobre o Peter Docter, né? Ele entrou em 1990 na Pixar, 5 anos antes do Toy Story. Ele também foi um dos roteiristas do Toy Story. E por que eu estou trazendo um pouquinho desse histórico da Pixar? Porque eles trabalham, tá? Se a gente vai pegar o cinema de animação, o que a gente tem tradicionalmente são figuras muito estereotipadas e muito assim a fabulação, né? Os contos de fadas são uma fonte permanente aí do cinema de animação, princesas e príncipes e Brancas de Neve, Cinderelas e esses temas todos. A Pixar, ela começa a trazer temas, né, em que a gente tem aspectos não metafóricos, não o cinema como simbólico e metafórico, mas as relações humanas, né? Então, esse desenho de personagem, ele é um processo muito complexo, muito demorado
e muito aprofundado. Então, pensando nessa questão... Então, acho que é um cinema maduro, assim, para adultos também. Essa é a Sem questão, esse é o dúvida. objetivo Para para mim, adultos. eu sou Tá para chamar esse filme de um filme infantil? Ele não é um filme Não, infantil, ele é um né? filme que ele vai, por isso eu acho que essa parte que tu chamaste de metafísica, que tu achou menos interessante, né, que esse mundo além ou aquém, né, É. esse Não, mundo... que o filme assim, o filme é espírita nesse sentido, né? O filme é Sim, espírita. a gente até pode chamar ele de É um filme espírito, espírita, é um filme porque espírita. a ideia de que há uma encarnação da alma é do É, dogma espírita. é. Não, ele tem, mas ele não é religioso. Ele não tá, eu acho que ali tem só essa metáfora. O que eu acho que ele está falando de uma coisa muito do ponto de vista de um realismo de comportamento humano, tá? É a ideia de um sentido, como tu disseste, né? E aí precisava desenvolver esse tema de alguma maneira. Então, que haja uma encarnação, né, de uma chama, né, como eles chamam, eles dizem chama, né, para dar esse sentido, esse propósito, é mais, eu acho que para fazer esse Eu desenho entendo perfeitamente. das O filme relações nasce com essa ideia, esse é o propósito principal do filme. Então aí que eu acho, como é que entra a música. Acho que a música é muito bem tratada nesse filme, né? Como eu estava dizendo, o John Batiste, que toca as partes de jazz, né? Fez a trilha sonora jazzística do filme, são as mãos dele, né, tocando, então tem todo um realismo realmente na execução das músicas. E então, assim, eu acho que ele é um filme que trata melhor, por exemplo, a música do que os últimos filmes que eu vi que tratam o jazz, assim, o La La Land, o Whiplash, aquele, os dois são do Damien Chazelle, né? O The Eddy até, que também é do Damien Chazelle. Tanto o Whiplash quanto o La La Land tem uma visão que é muito reacionária, eu acho, do jazz, tem uma visão um pouco fundamentalista da música. Então esse filme da Pixar, esse Soul, acho que trata a música com muito respeito, com muito valor. O que eu acho é assim, o que eu acho que são os paradoxos, assim, um pouco nesse filme, que é o seguinte. Então ele é vendido assim, ó, o primeiro filme de um personagem negro da Pixar, só que assim, metade do filme ele é uma bola azul, ele é uma alminha azul, ele é uma bolha azul. Outra parte do filme, quase a metade também, então assim, metade, ele é um 30% é ele mesmo, 30% ele é o negro. A outra parte ele é a mulher no corpo dele, ou ele é uma bolha azul porque ele é uma alma, né? Ou do pós-vida, que foi pro aquém vida, pro antes da vida. Então tá, então isso eu acho um paradoxo, assim, mas ele tem um sentido musical. Tem gente aí que vai debater essa questão de como é que é tratada a raça, eu não tenho condições de discutir, mas tem uma tese aí que eu acho que é interessante. A música que toca no além, ou no aquém vida, enfim, que é um pós ou pré-vida, enfim, não é a vida carnal, é a do Trent Reznor, né? Que é esse meio ambiente, meio New Age. A música, o jazz é a música carnal, é a música que toca na terra, né? É a música carnal. A mulher, quer dizer, a 22, ela só descobre, ela é assim, praticamente uma leitora de Cioran, ela não quer nem nascer, porque o Cioran tem um livro chamado do Inconveniente de Ter Nascido. O 22 tem esse pensamento, ela nem nasce para não ter esse inconveniente. Ela só descobre o prazer na Terra estando no corpo do Joe Gardner, quando ela come aquela pizza e começa a descobrir os prazeres, são os prazeres da carne. Então o jazz está associado aos prazeres da carne. Então está associado. Ele acontece aqui na Terra. Então tem uma relação entre o êxtase, que ao mesmo tempo assim, a impressão que eu tenho, o jazz é a música da alegria e a música da carne, a música terrenal, rítmica, só que ele atinge um êxtase ali, o músico. O Joe Gardner atinge um êxtase. Quando ele atinge esse êxtase, ele tem o risco de se perder da Terra, de se perder de si mesmo e ir para o espaço. Tem uma tese assim, ele só consegue se reencarnar quando a 22 desce na Terra com ele aqui, e ele faz de tudo para reencarnar, mas quando ele reencarna, ele não consegue mais, ele não consegue manter aquele êxtase permanentemente. Eu não sei se seria, eu acho que aí, tá, você está falando que, acho que tratam bem o jazz, sim, mas no filme, mas eu acho que o tema é mais
não, o jazz está representando aí uma experiência sensível, tá? De muita concentração e de muito sentido de realização, né? Quando é de revelação também. Então tem ele menino junto com o pai, né? Depois tem ele professor, num momento em que ele toca piano, ele tem essa experiência profunda de concentração, de foco na música, e tem depois quando ele executa com a banda, né? Então, que eu acho que aí o jazz é quase uma metáfora para uma outra coisa. E aí eu queria voltar àquilo que eu estava desenvolvendo, a importância na Pixar para o desenvolvimento dos personagens e as situações, né? As situações que levam à reflexão sobre o comportamento humano, né? Então, nisso que eu acho que os filmes são diferentes, e esse diretor do filme, ele fez um filme anteriormente chamado Divertidamente, foi diretor de Monstros S.A., mas ele tem, então, como eu disse, trabalhado na Pixar desde antes do Toy Story, sempre trabalhando aspectos psicológicos dos personagens, né? Tem um filme chamado Up, As Altas Aventuras, que é um filme lindo também. Todos esses filmes eu assisti com meu sobrinho, né? Porque eu levava ele para assistir os filmes desde o Toy Story primeiro, agora já está no número 4. Então, o que tem? Tu perguntaste se são filmes para criança ou são filmes para adulto. Acho que são filmes para os seres humanos, né? Crianças inteligentes e adultos abertos, né? Então, porque ele não é aquela fantasia, né? Volto a dizer, fabular tradicional, e ele permite que a gente veja comportamentos humanos. Então, pegando o nosso show, tá? Tu vai te concentrar nos aspectos musicais, mas eu acho que os aspectos musicais no filme são para abordar temas como a capacidade do ser humano de estar presente nas suas experiências, no aqui e agora, né? Porque isso está desenvolvido no roteiro, isso está desenvolvido nas situações, nas falas dos personagens, isso está desenvolvido no sofrimento do próprio Joey, que ele está sempre além de si, né? Ele está vivendo uma experiência, ele não se apropria dessa experiência, ele joga a realização dele para um outro lugar. A 22 resiste a ir para a experiência porque tem medo da experiência. Quando ela se entrega que ela volta para a Terra e vive a experiência. E aí uma das coisas mais bonitas para mim no filme, e é um tema que fica da situação dos personagens e das histórias, é de que o verdadeiro sentido da vida, que esse é o tema, qual é o propósito, qual é o sentido, é estar inteiro naquilo que se vive. Porque a vida tem uma beleza em si mesma, a vida tem uma beleza no fluxo, né? Então, o que é que o Joey vai acabar aprendendo? Né? Tem um momento no filme que ele faz uma revisão de si e ele tem um momento de criação musical. Ele se dá conta de que tem um fluxo de vida que ele viveu, né? De momentos que são, enfim, a questão de aceitação dos bons. A ideia de fluxo é bem permanente, porque o êxtase é quando ele está totalmente concentrado no improviso, né? E aí ele entra em transe ou êxtase, em transe. Essa coisa do improviso é legal, né, Juliana? Porque tem a 22 criam até uma o jazzing, que ela jazzar, né? Ela está na Terra jazzando, né? Jazzando, improvisando. Improvisando. Eu acho que essa é a principal metáfora do jazz, por isso que ele serve, né? A única coisa que eu acho que, por exemplo, o filme vai para esses aspectos espíritas e, por exemplo, a Williams, né? A saxofonista Dorothea Williams, né? Que é a saxofonista ali, tem toda uma história que poderia ser contada. Então, o único aspecto que tu vê que é infantil, assim, ele não tem sexo, ele tem uma coisa meio limpa no filme, porque sim, acho que tem uma procura do público infantil. Eu acho que tem toda uma história que não foi contada, que eu adorei o filme, acho que o filme vale a pena ver, mas eu me ressinto, acho que o músico comum, ele tem
uma vida mais... ele tem esses momentos de êxtase, mas sempre se escolhe para se contar uma história de um herói, digamos assim. Ele é um herói ali, né, no filme, ele é um herói, é uma trajetória de herói. Porque ele quer o nome na plaqueta, ele quer, não é só o êxtase, ele também quer a fama, e quando ele chega lá, ele fica um pouco decepcionado, mas ele quer. Isso é um pouco convencional. Então isso eu sinto falta de eu quero ver ele se relacionar com... esse é outro problema musical, eu acho, do filme, assim, que ele tem uma experiência musical que é muito solipsista. É quando ele entra muito dentro dele que ele está em transe. Não é essa a experiência musical, especialmente no jazz, é uma experiência comunal, é uma experiência coletiva, social, em que tu está tocando e conversando com as outras pessoas. No filme tem muito a ideia de um gênio romântico solitário. Eu acho que existe isso, não é que não existe em partes, mas não é, eu acho que a experiência principal do jazz. O jazz se mostra principalmente pela sua troca, né? Então eu acho assim, eu não acho que é simpático, acho que o filme faz uma coisa muito legal, que é seduzir crianças e um público todo novo pro jazz. O lugar que eles tocam é o Village Vanguard, não está dito, é um lugar chamado Half Note, mas tu olha dentro, claramente é o Village Vanguard, que é um Vaticano do jazz, assim. Então o filme é muito sedutor, eu acho, com a música, e a experiência musical no filme é muito psicodélica, muito imersiva. A música tem uma função de dragar, assim, para tragar por dentro do filme, tem uma função imersiva muito forte, funciona. Eu acho que só lamento, acho que o filme é um filme espírita nesse sentido, eu continuo achando que o filme é espírita, ele tem essa crença, tem essa premissa, ele é muito divertido, a parte com o gato, tudo aquilo, acho que ali pega as crianças mais, né? Sim. Então, esse é outro dos paradoxos, quer dizer, a gente está falando se o filme para adulto ou para criança, é para seres humanos, tu disse, mas é um pouco, sim, é um filme um pouco, é mais maduro do que a maior parte dos filmes dirigidos a adultos, né? Sim, tem isso. Isso sim, até a animação, ela tem... ela está bem do entretenimento ilusionista, né? Nesse sentido de criar ali uma fantasia e tem aquela piada que eles dizem assim, eles estão lá uma hora e ela diz assim, pode cair um troço lá nas almas, no além, e ele diz assim, não vai acontecer, não, fica tranquilo, aqui não acontece nada. Esmagar almas é para isso que existe a Terra, é para esmagar as almas. Então é uma boa piada, tá melhor dita do que foi dita aqui. Mas no filme é uma piada assim, nível Woody Allen, de pessimismo. A personagem do 22, que é pessimista, né, e cética, ela é divertidíssima, né? Porque ela é totalmente azeda e resistente a qualquer coisa, né? Mas quando se entrega... Eu até acho, Juliana, eu concordo contigo nessa descrição de que ele poderia ser um filme em que o jazz... aí seria rigorosamente mais para adultos, acho que teria conteúdos que não teria assim para a família toda. Embora eu vi relatos aí de crianças que tem partes fortes no filme, né? Quando tem aqueles que estão com os angustiados lá, que estão no além, que ficaram travados num momento da vida. É meio assustador aquilo, acho, para algumas crianças, é bem possível. Então, não, mas isso acho que sempre teve também, nos contos de fadas sempre teve coisa assustadora e tal, né? Uhum. Eu gostei muito do filme, acho que é mais legal do que os Whiplash, essas coisas, mas poderia ser só o jazzista. Acho que até aquela coisa dele ficar com a mãe só é meio ridículo aquele cara que muito assim independente da mãe ainda. Muito amedrontado, né? Muito amedrontado, aquilo tudo, enfim, é meio bobo aquilo. Acho que esse filme tem coisa assim que é que nem o La La Land, o Whiplash. Eu gostei muito do La La Land. É um filme reacionário musicalmente, tudo. Eu discordo do filme, quanto mais eu penso, mais eu discordo sobre o filme. A mesma coisa é o Soul. Quando eu penso muito sobre o filme, eu desgosto do filme. Mas a experiência dele é muito prazerosa. Eu tive um prazer, inclusive musical, porque a música é muito boa, especialmente... Tem uma trilha sonora original, muito legal, muito boa. E uma trilha incidental também super interessante, né? Tem até o Bob Dylan. Toca o Bob Dylan, um cara que é um dos místicos sem fronteira, né? Aí o cara... Aquele é muito boa também. Não, o filme tem várias sacadas. Aí tá, eu acho assim, tu percebe que aqueles roteiristas são muito engraçados, poderiam ter feito ainda umas coisas mais intensas ainda, e não tem essa intensidade porque tem essas platitudes aí do aqui em vida, do além em vida. E eu queria um aqui agora.
mais assim. Mas então, eu não acho que seja um filme sobre Eu jazz. queria ele com aquela mulher, com a Dorothea Williams, um pouquinho de sexo, entendeu? Um pouquinho de sexo, drogas e jazz. Não, seria, Entendeu? Musicofilia recomenda. Seria uma Sexo, drogas animação e pro jazz. Otto Guerra fazer daí, e não pra Pixar. Ah, essa pro outro Guerra. O Guerra podia ter feito, é verdade. A Essa Pixar seria- não. Sexo, drogas e jazz. Musicofilia recomenda, né? Isso seria bom. Porque o cinema de animação tem por tradição a música, né? Praticamente. Ele é um fantasia do jazz, essa é a tese. Ele é não deixa de ser um fantasia do Mickey, né? Que toca música clássica, toca Stravinsky, nem me lembro mais quem toca lá. Mas é uma fantasia do jazz. Não, acho legal, acho legal. Mas a diferença para mim aqui é que a música tá orgânica, né? Porque a música faz parte total, da história. Total. Não é que nem... porque existem os musicais, né? O cinema de animação que são musicais, que aí tu tem números musicais, e é uma grande vertente criadora do cinema, né? Eu revi agora o Bird, também que revi agora há poucos anos atrás, eu revi o Bird, do Clint Eastwood, que nós dois gostamos muito, Clint Eastwood, né? Decaiu também, porque assim, sempre eu acho que tem muito dos relatos sobre música, essas cinebiografias, assim, foca muito no músico drogado, que se perde, aquele herói trágico, né, romântico, que se... Assim, esse que é o do Bird, que é o do Ray, né, do Ray Charles, que é de Edith Piaf, que sempre fazem umas cinebiografias de músico. Esse caso não, esse caso é diferente, então assim, acho que tem vários méritos, né, no filme, e alguns deméritos. Mas vale a pena. Uma curiosidade, Juliano, sobre o roteirista, diretor, né, o Pete Docter, ele é de uma família de músicos, né? Ele, o pai dele, né, era diretor de coral na comunidade lá, um colégio comunitário, Minnesota, que ele nasceu. A mãe era professora de música e ele mesmo estudou contrabaixo, chegou a executar, e ele tem irmãs também que são violoncelistas de orquestra e tal. Enfim, ele é um cineasta que a música também faz parte da vida dele, da sensibilidade dele e tal, né? Então acho interessante como ele coloca ali a música, né? Não, e essa, nós já vamos, acho que já encerrando, essa busca pelo êxtase, eu acho que muitos músicos passam a vida atrás desse êxtase, né? Que ele nem sempre é recuperável, eu acho. Acho que nem sempre é recuperável. Às vezes tem momentos de transe, de êxtase que tu não consegue voltar. Tu vai ter que ir lá voltar amanhã, mas talvez tu não encontre aquele mesmo êxtase, né? Tu vai ter que descobrir o propósito daí, que é não ficar esperando os momentos de êxtase. Acho que muitos se drogam, até porque a droga dá um paraíso artificial, como disse o Baudelaire, que proporciona esse êxtase. Acho que esse é um dos aspectos. Mas enfim, o filme vale muito a pena ver, embora eu quisesse, né, o grande aqui e agora. Eles fizeram o grande além e o grande aquém. Eu queria o grande aqui e agora, mas mesmo assim é um filme viajandão nesse sentido. Ele tem grandes momentos assim de experiência sensorial, né, muito intensas. Vale a pena ver, né, Fátima Leite, o filme. E essa é a primeira parceria do Musicofilia em Transe. Eu espero que a gente retome essa parceria, né? Já que o Crítica em Transe nunca vai me convidar para falar lá. O Crítica em Transe não vai, porque eu não sou crítico de cinema, então eles não vão me convidar para participar. Não tem problema, o Musicofilia em Transe convida a Fátima Leite, que esqueci de dizer no início, né, Fátima Leite, que é presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. E professor da Unicinos também, né? Professor da Unicinos de cinema, tudo isso eu esqueci, não tem importância. Nós voltaremos, vamos fazer especiais aí para discutir trilha sonora, para falar de cinema e música. Espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham pegado no sono e sei lá, as duas pessoas que ficaram até o fim, a gente agradece, porque ninguém fica até o fim, né, de vídeo. Esse é um mal, muito pouca gente fica, mas a gente agradece. Valeu, obrigado, e a gente vai retornar aí, hein? Tchau.